Bem, gente, vou explicar então para vocês agora as duas últimas atividades aí da semana, né? Que é a atividade 8 e a atividade 9, tá? Na atividade 8, nós temos aqui, né, um triângulo escaleno, né, onde ele tem de altura 2,5 centímetros e de base 4 centímetros, certo? E temos aqui uma circunferência, né? Onde do ponto A, passando pelo centro da circunferência até o ponto C, nós temos o diâmetro, tá? Do ponto O ao ponto B, nós temos o raio, né? E aqui do ponto E ao ponto D, nós temos a corda, tá? Da circunferência. Então, veja só. O que ele está pedindo aí nessa questão? O diâmetro é o dobro da medida do raio da circunferência. Observe as figuras abaixo e responda. Então, gente, o raio esse raio aqui mede 3 centímetros. Ele vai ser sempre a metade do diâmetro. E o diâmetro, o dobro do raio, certo? Para nós acharmos o diâmetro, ele tem que passar sempre pelo centro da circunferência. Pode ser no sentido aqui vertical, pode ser no sentido horizontal, pode ser no sentido diagonal, certo? Então, e o raio? Sempre do centro, né, à extremidade da circunferência. Então, o raio, por exemplo, aqui do ponto O ao ponto C, eu tenho exatamente o raio. Do ponto O ao ponto A, eu tenho o raio, né? Então, eu posso traçar aqui quantos raios eu desejar, desde que ele saia do centro da circunferência para qualquer extremidade da circunferência. E o diâmetro vai ser sempre o dobro, né? Se eu ligar, por exemplo, aqui, né? Se eu der continuidade, né, do ponto O, né, à extremidade, vamos supor que aqui, ó, eu vou ter exatamente, ó, um outro diâmetro, certo? Então, o que ele está pedindo aí? Na letra A, para você calcular a medida do diâmetro. Então, basta você verificar aqui o raio, né, e multiplicar por 2, que você tem o diâmetro. Qual a medida da área do círculo? Então, a área do círculo é esse interior aqui. Então, nós utilizamos desta fórmula, é o π vezes o raio elevado ao quadrado. Vamos usar o valor aproximado do π, 3,14, certo? E na letra C, qual é a medida do comprimento da circunferência? Para achar o comprimento da circunferência, que é a volta dela, nós vamos usar 2 vezes o π vezes o raio, tá? Lembrando que a área, ela vai ser dada em medida de superfície, centímetro quadrado. E o comprimento vai ser dado em medida de comprimento, que é centímetro, certo? Porque o raio aqui está em centímetro. Depois, na letra D, qual é a medida da área do círculo? Então, para a gente calcular a área do círculo, né, nós usamos essa fórmula aqui. É a base vezes a altura dividido por 2. A base é 4 vezes a altura 2,5 dividido por 2, certo? E a atividade número 9 foi dado aí, né, 2 polígonos regulares, certo? Os polígonos regulares aqui são exatamente esses 2 triângulos aqui. Observa que esse triângulo aqui, ele está dentro da circunferência. Então, ele está inscrito na circunferência. Quando ele está dentro, ele está inscrito. E aqui o triângulo está fora, então ele está circunscrito na circunferência, tá?
Triângulo fora é circunscrito. Triângulo dentro da circunferência, ele é inscrito. E aí, o que ele está dizendo aqui? No polígono regular, os lados e os ângulos internos formados por esses lados são iguais. Quando diz que o polígono é regular, é porque os lados e os ângulos terão a mesma medida. Então, um polígono regular, por exemplo, o triângulo equilátero. Ele tem os três lados de mesma medida e os ângulos deles internos, né, são de mesma medida. Então, nós temos aqui, ó, dois triângulos equiláteros, certo? E aí, o que ele diz? Ele diz aí, o apótema é a medida do segmento que vai do centro da circunferência inscrita até o ponto médio de um dos lados do polígono regular, ou seja, tem tamanho igual ao raio da circunferência inscrita ao polígono. As figuras abaixo mostram um polígono regular inscrito e outro circunscrito em uma circunferência. Nas figuras abaixo, calcule a medida do ângulo X, depois escreva o nome do polígono e identifique se o polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência. Então, ó, esse A aqui é o que nós chamamos de apótema. Ele vai do centro da circunferência ao ponto médio de um dos lados do polígono, certo? Então, aqui nós temos o apótema e aqui nós temos o apótema também. E aí você vai determinar aqui para mim o valor de X, tá? Então, já disse que ele é um polígono regular, então os três lados aqui e os três ângulos aqui terão a mesma medida. Você vai determinar o valor do X, ele quer saber o nome desse triângulo aqui e depois ele quer saber se o polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência. Então, aqui, né, o polígono, que é um triângulo, ele está dentro da circunferência. Se ele está dentro, ele está inscrito na circunferência, tá? Aqui, o polígono está fora da circunferência. Se ele está fora da circunferência, ele está circunscrito na circunferência. Determinar aqui também o valor do X, tá? Então, os dois triângulos são triângulos regulares, certo? Se eles são regulares, eles terão os três lados de mesma medida e os três ângulos de mesma medida, ok, gente?